Depois o irmão também vai trazer uma partícula da palavra nesta noite, amém? Todos assim falando algo da parte de Deus, amém? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas vamos dizer para Ele nesta noite, através deste louvor, que nós temos um desejo de ser transformado nesta noite, amém? Glória a Deus, vamos cantar este louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, glória a Deus. Vamos receber o nosso precioso irmão, trazendo uma partícula da palavra nesta noite. Aquilo que Deus botar no seu coração, amém? Ele vai falar para os nossos irmãos nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, é motivo de grande alegria por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós estarmos juntos a cultuarmos a Ele em espírito e em verdade. A coisa mais importante da vida é servir a Ele com sinceridade, buscar a Ele com sinceridade. Como nosso irmão Machado, ele já falou, que os dias estão bem próximos, está bem curtinho, né? E me faz lembrar quando o irmão Brando escreve, falando sobre os 7 selos, ele diz: lembrai e observai que a figueira está a florescer. Quando a figueira está florescendo, nós vemos, amados irmãos, que o verão está próximo. E já vimos a palavra de Deus ensinando sobre isso. E o que está acontecendo no nosso mundo de hoje, a figueira ela está florada. O que está faltando é só o arrebatamento da noiva do Senhor Jesus Cristo.
aquela que a qual Ele escolheu, aquela que a qual Ele preparou, aquela que a qual Ele edificou e chamou para o seu nome, para levar esse evangelho que hoje nós estamos aqui nesta noite levando esse evangelho, o evangelho da última hora, o evangelho do último minuto, do último segundo, do rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Posso cantar? Glória a Deus. Amados, vamos cantar mais do nosso cenário, o 340, Lá maior. Era uma oliveira e os ramos quebrando, e um jambuzeiro que ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é uma oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jambuzeiro bravo, não das frutos bons, assim era eu no meu coração. Mas porém um dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é uma oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é uma oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração posso eu dar fruto e dar frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é uma oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Nós vivemos em Cristo Jesus, né? Como diz o hino, nós somos parte desta figueira, amém? Porque nós estamos em Cristo, amém? Se nós estamos em Cristo, nós faz parte desta figueira, amém? Glória a Deus. Vamos cantar. Se a cruz falasse, ou ela expressasse o sofrimento que passou nosso Senhor Jesus Cristo, já preparando nossos corações para ouvir a palavra de Deus, amém? Vamos todos cantando este louvor.
Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus se manifestou. Do alto da cruz, já raiou da luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o seu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento, se quer ter um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado para perdoar pecado, Deus se manifestou. Do alto da cruz, já raiou da luz, tudo iluminou. Jesus te ama, amém? Jesus te ama, Ele aldeia o pecado, mas ama o pecador, amém? E nós estamos aqui para pregar, amém? A palavra de Deus, e aquele que ouve e crê e confia no Senhor, terá a vida eterna, amém? De crer na sua palavra, amém? Já louvamos, já ofertamos, né? Já ouvimos umas palavras boas de por cada irmão, irmão Machado, nosso precioso irmão também ali. Cada um trouxe uma partícula da palavra, né? Agora vamos receber o pastor Rubens e trazer alimento para nossas almas. Deus sempre tem alimento com fartura para os seus filhos, e creio que ainda vai falar conosco nesta noite, amém? Glória a Deus. Crê em suas cabeças nesta hora e cante somente crer, tudo é possível, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente
Diga para Ele que você crê nesta noite. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Amém. Vamos receber o pastor Rubens, só ele ouvir com reverência, para que o Espírito Santo possa nos abençoar nesta noite, amém? Amém, irmão. Deus abençoe todos, irmãos maravilhosos, que nós temos ouvido pregações, ouvido palavras, ouvido hinos maravilhosos, né? Eu queria orar nesse momento, especialmente aqui pela irmã Nilda, o microfonezinho na câmera, a irmã Nilda, a irmã Nilce também, que estão enfermas, né, essas irmãs, e nós vamos orar por elas, para que Deus possa curá-la, né? Nós que cremos na cura divina, devemos orar uns pelos outros. Vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, oramos nesta hora, meu Deus, por essas irmãs, Pai. Irmã Nilda, irmã Nilce, Senhor. Irmã Nilce me ligou ainda agora, com muito problema de saúde, Senhor, com gripe, febre e todas as coisas. E a irmã Nilda também, Senhor, ali, que está viajando, Pai. Senhor, tenha misericórdia delas, Pai, pois precisam muito da Tua ajuda, do Teu socorro. E por isso nós, como Igreja do Deus Vivo, oramos por elas, para que Deus possa abençoar a vida delas, Senhor, pois para viver neste mundo é necessário também saúde, Pai. Dai saúde, pois nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Olha, nós tivemos em Garrafão do Norte, ontem à noite, um culto muito abençoado ali com os nossos irmãos. E hoje de manhã também, junto com eles ali, Deus abençoando esse grupinho de irmãos, tão poucos lá na região de Bragança, Augusto Correia, Maranhãozinho, aonde vamos sempre pregando esta mensagem. E esta mensagem é maravilhosa, né? Graças a Deus, o pouco se ouve, cada palavra que os irmãos dão, os hinos que os irmãos cantam, as irmãs, é maravilhoso. E aquele grupo em Garrafão Norte, os irmãos ali, tão dedicado, aquelas irmãs formaram um grupo lá, né? O grupo Alarido, né? Fizeram as camisas, dedicação, isso é dedicação. A gente dá graças a Deus por isso, ver pessoas interessados, né, nas coisas de Deus. Eu queria ler em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 8 nesta noite, como leitura oficial. Nós vamos lendo aqui a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, verso 8 a seguir. Fala da saída de Israel do Egito. Eles iam sair de noite e eles estavam a ponto de sair do Egito. Era sua última noite ali. O anjo da morte ia passar e matar os primogênitos, e eles tinham que comer as ervas amargosas e ter ali uma espécie de Páscoa, a ceia do Senhor deles no Velho Testamento. Era a Páscoa. E diz assim, Êxodo 12, verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, é pão sem fermento, né? Com pães asmos e ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o que comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, e a comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Poder sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, eles atravessaram o Mar Vermelho, mas antes, essa aqui foi antes de atravessar o Mar Vermelho. Para sair do Egito, eles tiveram uma noite um tanto sombria,
uma noite complicada, eram os últimos momentos deles no Egito, muito parecido com os momentos que estamos vivendo agora, nossos últimos momentos aqui na terra. Como sabemos que é os últimos momentos da igreja na terra? Porque nós vemos as notícias, o mundo está em guerra, nós vemos que a Segunda Guerra Mundial começou exatamente como essa Terceira Guerra está começando. Lá por 1938, um descontentamento já causado pela Primeira Guerra, as nações se desentendendo e um conflito aqui e outro ali, foi aumentando de 1938, 1939, 1940, 1941, 42, e quando chegou por 1943, ela envolveu o mundo todo, 1944, e terminou em 1945, com as catástrofes dos ataques de Pearl Harbor e também das cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão. E assim você sabe que foi o mundo que se envolveu e começou devagar, exatamente como está começando agora. Há uns 4 anos atrás, de repente, a Rússia invadiu a Ucrânia e aquela guerra nunca acabou, né? Está com 4 anos, de repente o Hamas ataca Israel e começa um conflito. E agora esse conflito vai se intensificando, Irã se envolvendo, Iraque, Líbano, e vai aumentando, Síria. Quando pensar que não, o mundo está anunciando o seu fim. E a ciência, adiantando o relógio do juízo final, que no tempo do profeta irmão Brana, era 3 minutos para meia-noite, eles foram diminuindo para 1 minuto, e há uns 2 anos atrás, 90 segundos para o fim, agora 80 segundos para o fim. É o relógio que eles têm, que mostram a situação que o mundo se encontra à beira de uma guerra nuclear. E nós sabemos que há nações no mundo, como Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, que têm bombas para destruir este mundo do dia para a noite. Eles são suicidas, né? E o mundo está à beira da destruição total. O apóstolo Paulo disse: quando eles pensarem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Isso aqui é uma rocha de 12 mil quilômetros de tamanho, voando no espaço, segurando no nada, só pelo poder de Deus, com 8 bilhões de pessoas em cima que pensam que o mundo é deles, brigam por terra e se matam e depois morrem, e outros vêm e continuam a briga e não dá em nada isso, e ninguém quer Deus, e a gente vê que o mundo vai nessa situação. Fiz até uma canção, né, que diz assim: a terra viaja no espaço escuro, girando em torno do sol, e todo o sistema solar girando, e assim vai a canção, mostrando que isso aqui é uma nave e os passageiros se desentendendo. Essa é a verdade. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja começa a observar essas coisas, pois Jesus disse: quando vocês verem esses sinais, comecem a olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Nós sabemos que o cristianismo entrou num colapso de apostasia no início do século IV, com o concílio de Nicéia, a criação do credo niceno, aonde o cristianismo passou a adorar os deuses e não a Deus, e a perseguir e até matar os verdadeiros cristãos. E Deus foi enviando os seus mensageiros para reformar a igreja, como Lutero, John Wesley, trazendo santificação, e os pentecostais trazendo a restauração dos dons. Mas enviou no século XX o profeta do século XX, para nos trazer de volta aquela mensagem apostólica que existia antes do concílio de Nicéia, em que as pessoas criam que Jesus era o alfa e o ômega, e não a segunda pessoa da Trindade, mas o primeiro e o derradeiro, que batizavam em nome de Jesus Cristo. Para trazer aquilo de volta, custou muitas horas e lutas de pregação, evangelismo. E aqui estamos, meus irmãos, nesse tempo. Agora, depois que temos a revelação desta mensagem, esta palavra, nós devemos valorizar esta salvação, esta mensagem, isso que Deus nos deu.
Em Hebreus capítulo 6, ali pelo verso 4, diz: aqueles que uma vez provaram do dom celestial. Porque você precisa entender que em Coríntios 12, Paulo fala dos dons do Espírito, que são 9 dons, que é o dom de falar em língua, o dom de profetizar, o dom de pregar, o dom de orar pelos enfermos. Mas a Bíblia também fala do dom celestial, que é o Espírito Santo, que está em Hebreus 6, verso 4. Aqueles que uma vez provaram do dom celestial, não apenas dos dons, porque quem prova só dos dons não é conhecido no céu. Você sabia disso? Quem tem o dom da cura divina, quem tem o dom de falar em língua, quem tem o dom de pregar, não significa que é conhecido nos céus. Será que eu estou falando a verdade, irmão? Jesus diz que essas pessoas vão chegar para ele no fim do tempo e dizer assim: eu curei enfermos usando o teu nome. E ele dirá: eu não vos conheço. Ou seja, tinha o dom de curar os enfermos. Então ele tinha um dos 9 dons que estão lá em Coríntios, 1 Coríntios, mas não eram conhecidos no céu. Para ser conhecido no céu, tem que nascer de novo. Porque Jesus disse isso para Nicodemos em São João capítulo 3, quando Nicodemos perguntou para Jesus o que fazer para ter vida eterna. Mas ele já era um mestre no meio dos judeus. Ele era um homem bom, mas não tinha ainda vida eterna. E Jesus disse para ele que ele tinha que nascer de novo. E nós encontramos, é por isso que nós estamos pregando e batendo nos púlpitos e tentando fazer os irmãos entender que não é só dom, que não é só pregar, que não é só orar, que não é só cantar, mas tem que receber aquilo que no grego diz zoé, que é vida de Deus em nós, que a sua vida, a minha vida tem que desaparecer e a vida dele passar a existir em você, porque Deus só reconhece aquele que a vida de Cristo está nele. Amém? Então, mas esse novo nascimento não acontece sem obediência completa à palavra. Não adianta a pessoa cantar bem, não adianta orar, não adianta pregar bem. Se for um rebelde que rejeita a palavra, o Espírito Santo não vem. O Espírito Santo só desceu em Jesus ali no batismo, em Mateus 3,16, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro é um animal terrestre, manso, um animal que você pega ele, bate, mata, faz o que quiser, ele não revida. Foi o que fizeram com Jesus. Por isso que João Batista diz: Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Eles pegaram ele, bateram, colocaram na cruz, humilharam, e ele não fez nada para revidar. Um dos apóstolos dele arrancou a espada, cortou a orelha de um dos guardas do sumo sacerdote. Ele diz: põe tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E disse: eu tenho, se eu quisesse, 12 legiões de anjos que eu podia chamar para me livrar desta hora. Mas ele não quis chamar. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, voltando, falando agora no Cordeiro de Deus, no Velho Testamento eles tinham o Cordeiro Pascual, porque a Páscoa eles começaram a comemorar antes de atravessar o Mar Vermelho. Antes de sair do Egito, a primeira Páscoa foi feita no Egito, naquela noite, pois a Bíblia diz: naquela noite comerão a carne de quê? A carne do cordeiro, assada no fogo com pães asmo, que é sem fermento, e com ervas amargosas a comerão. Era a Páscoa que eles iam comer. E diz: comei apressadamente, nada deixarei dele, assim comeis os vossos lombos cingidos. Sabe, quando você cinge os lombos é porque você vai sair. Quando você chega em casa, você tira o paletó, joga no sofá, tira o sapato, joga lá para o canto, se deita, liga o ventilador. Isso porque você está chegando. Mas se você vai sair a qualquer momento, você bota o sapato no pé, coloca o paletó, pega, se usa cajado, coloca na mão, se tem um chapéu, bota na cabeça, que você vai sair a qualquer momento. E é o que está dizendo aqui, é que você devia comer o cordeiro naquele tempo, com o cajado na mão, os sapatos no pé, né? Preparado, porque ia sair a qualquer momento do Egito. E não tinha que dormir mais. Não tinha que dormir. Lembro-me quando a mãe dos meus filhos estava com dor, viemos do culto à noite para ganhar o meu primeiro filho, né? E
ela começou a dizer que estava sentindo dor. Estava no tempo de ter, né? E aí eu disse, será? E fomos para casa. E eu estava com sono naquela noite. E aí cheguei lá, jantei, e ela reclamando que estava com dor. E eu me deitei, me peguei um lençol, me embrulhei lá. Ela disse assim, não, engraçadinho, você não vai dormir hoje à noite, não. Nós vamos já para o hospital. Eu pensei que dava ainda para dormir, esperar. Não tinha mais como dormir. Era ir para o hospital, era passar a noite acordado, como passei. Ela teve esse menino, nós ficamos a noite todo dia no hospital. Ela teve 6 da manhã. E eu fui para casa depois com muito sono, eu não dormi naquela noite. Então naquela noite do Egito foi parecido com isso. A Bíblia diz aqui, ninguém vai dormir nesta noite. Naquela noite comereis o cordeiro, com o cajado na mão, com os sapatos no pé. Comei apressadamente, ainda tem isso, comer apressadamente. Porque ia sair a qualquer momento de um lugar que nunca mais eles iam voltar para lá. Eles iam sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho pelo poder de Deus. E eles nunca mais iam voltar para aquele lugar. Amém? Irmãos, aquilo era um tipo perfeito de hoje. Nós estamos comendo o Cordeiro de Deus hoje, que é a sua palavra. Nós vamos verificar isso aqui nas Escrituras. Porque nós vamos encontrar que o Cordeiro agora não é mais aquele cordeirinho do Velho Testamento, mas é Jesus, a palavra. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. E nós temos que comê-lo apressadamente, preparado, com o cajado na mão, sapato nos pés. Nós não devemos estar relaxados espiritualmente. Nós não devemos estar jogados no sofá espiritualmente, com o ventilador ligado. Nós estamos a ponto de sair do mundo. Eu estou falando em termos espirituais. Naturalmente, é claro que você vai chegar em casa hoje, vai ligar seu ventilador e dormir, mas eu estou falando espiritualmente, esteja acordado, amém? Glória a Deus. Muito bem, agora depois que falamos deste cordeiro, nós vamos pular lá para o Novo Testamento, para São João, capítulo 6, São João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz, os fariseus estavam se gabando, porque eles comeram o cordeiro no deserto, e estavam se gabando porque comeram pão no deserto. Eles estavam se gabando porque estavam guardando uma tradição antiga, mas eles não sabiam que aquela tradição era apenas sombra daquele que estava diante deles, que era o pão verdadeiro, o cordeiro verdadeiro. Então ele disse para eles, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão vive. Porque aquele pão que eles comeram lá no deserto, que caiu do céu, eles comeram, mas não deu a eles vida eterna. Eles morreram tudo. Aí Jesus disse, mas este pão que era Jesus, o pão vivo que desceu do céu, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem vida eterna. Glória a Deus. Então, aqui está São João capítulo 10, verso 51. E a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. É claro, irmãos e irmãs, que ele não estava falando de comer a carne dele literal. Não, ele disse, as minhas palavras, nesse mesmo capítulo ele diz, as minhas palavras são espírito e vida espiritual. Quando a Bíblia fala em termos espirituais, você tem que acompanhar. Os discípulos não comeram Jesus literalmente, mas está falando da palavra, porque ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ele estava dizendo que comer a carne e o sangue dele era comer a palavra. E aí é quando nós vamos para 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, que é um capítulo, um versículo que lemos muito nas noites de Santa Ceia. E por sinal, na próxima quinzena, se Deus quiser, vai ser Santa Ceia aqui, né? Mas veja bem, 1 Coríntios 11, verso 23,
Paulo diz agora: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Há uma religião que diz que é o pão mesmo, literal, que é o corpo. Paulo estava mais uma vez falando em metáfora, porque se ele estivesse se referindo ao pão literal, Jesus estaria se referindo em São João 6 ao corpo dele literal, quando disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Ele estaria falando literalmente, e não estava. Ele estava falando da palavra. Aqui, mais uma vez, Jesus toma o pão e Paulo começa a falar no Espírito. Ele disse, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, porque a aliança estava mudando. A velha aliança, que era no sangue do cordeiro animal, estava mudando para a nova aliança, que era no sangue de Jesus Cristo. E Jesus estava fazendo um pacto ali com os discípulos, dizendo: vai mudar, a Páscoa vai mudar. A Páscoa que antes era no cordeirinho natural, agora é no meu corpo, na minha palavra. E estava usando o pão e o vinho literal como símbolo do seu corpo. E aqui é quando Paulo diz: todas as vezes que comerdes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ou seja, quando você toma a ceia, ou quando você come a palavra, quando você professa uma vida cristã, que está comendo a palavra, você está anunciando a morte, a ressurreição do Senhor Jesus, até que Ele venha. Então a coisa é espiritual. Nós vimos que saiu do natural e foi para o espiritual. Então, o problema dos evangélicos, dos cristãos, nosso, é que nós vem para a ceia, come o pão, bebe o vinho e acha que está tudo bem, achando que tomou a ceia, está tudo bem. E aquilo é apenas um símbolo. A verdadeira ceia é a palavra que você está professando a comer 24 horas por dia. E quando Paulo diz: quem come deste pão e bebe deste cálice indignamente, ou seja, come do pão e bebe do cálice, vivendo uma vida como os mundanos vivem, está comendo indignamente. Porque se nós queremos viver uma vida igual dos mundanos, então que nós não sejamos cristãos. Não podemos servir dois senhores, não é verdade? Se eu quero estar na prostituição, se eu quero estar nos bailes, se eu quero estar nas piadas sujas, então eu não devo professar ser um cristão, porque fazendo isso eu estou comendo este pão que é o corpo dele, que é a palavra, indignamente, uma vez que as Escrituras diz: fugir da aparência do mal. E também diz que nós devemos dar testemunho dos que estão de fora. Hoje, irmão, esse aparelhinho é terrível, esse tal de celular, porque as pessoas estão nos filmando. O ímpio, as pessoas dessa rua aqui, muitos deles não querem vir aqui na igreja, muitos deles não creem no que pregamos, mas eles não aceitam ver você e eu vivendo como eles vivem. Não, senhor. Eles vão dizer assim, olha, eu que já sou nessa vida de pecado aí, de erro, tudo bem, o meu parente ali, aquele ali, o rapaz ali do bar, mas o irmão, eu não esperava isso dele. Eles dizem isso. Por quê? A Bíblia diz que o crente é o sal da terra. Você sabe, irmãos, vocês que cozinham, sabe que sem sal a comida fica insípida, fica sem gosto. E este mundo sem cristão fica sem gosto. O gosto que ainda tem nesse mundo é o cristianismo. E se nós começarmos a dançar por aí, a praticar nos bailes, nas festas, viver como os cristãos vivem, os ímpios eles ficam tristes. Porque os ímpios, quando eles estão em apuro, eles pedem oração para nós. Eu tenho acostumado, você sabe, muita gente diz: todo pastor é ladrão, todo pastor é bandido. Mas só que lá no fundo eles sabem que não é todos.
Lá na minha rua acontece isso. Os meus vizinhos, eles não vão na igreja, mas quando algum adoece, eles vão lá. Pastor, você podia orar pela minha filha ali? Ou seja, eles mostram com isso que creem que Deus usa nós. As pessoas acreditam que Deus usa nós. E se nós começamos a viver uma vida mundana, eles ficam tristes, porque eles dizem: a esperança era você, irmão, e olha como você está vivendo. Eles dizem: irmão, você devia pregar para mim, irmão, e olha como você está vivendo. Aí as pessoas filmam, só lá dançando, vivendo igual mundano lá no tecnobrega, no forró, e aí espalha no WhatsApp, na cidade toda, manda para tudo quanto é lugar, e fica feio, Então nós devemos valorizar essa salvação. Nós quer fazer exercício, porque inventaram agora no CRAS que se dançar é exercício. Isso é conversa furada para poder pecar. Não, senhora, não, senhor. Eu faço exercício. Eu faço. O médico disse que eu estava com colesterol alto e eu fui fazer exercício. Eu saio 5 horas da tarde, ando uns 4 quilômetros a pé e pronto. Eu não preciso nem vestir bermuda para fazer isso. Os meus vizinhos vê lá. O irmão Romildo, um dia desse eu ia fazendo caminhada, ele passou com a moto do meu lado. Ei, pastor, eu estava vestido de calça comprida, como sempre visto, e fazendo o meu exercício. Amém? Porque o que o médico quer é que você faça caminhada. O médico não disse assim: fique nu para fazer caminhada. Ele não disse isso. Ele disse para você fazer caminhada. Porque vivemos num tempo em que andamos muito de carro, andamos muito de moto, e o nosso corpo vai ficando travado. E então o que acontece? Precisamos caminhar. Mas não é preciso vestir bermuda para caminhar. Veste uma calça e vai caminhar. Você, irmã, não precisa vestir uma calça comprida para fazer uma caminhada. Aí eu vou lá no centro de Capitão Poço e volta para que meu colesterol baixe. A saia não prende as pernas. Quem disse que prende? Um vestido como esse da irmã Zilmar não prende a perna de ninguém para andar. Calça um tênisinho aí e vai embora. Agora, o CRAS inventou que dançar é exercício? Alto lá, brincadeira. Diga para esse povo do CRAS: não vou dançar não. Se eu estou com colesterol alto, eu vou fazer caminhada vestido decentemente. Pronto. É simplesmente fazer isso e não deixar os ímpios nos filmar e avacalhar com a nossa vida por aí. Amém? Muito bem, eu creio que entendemos o recado. Porque nós estamos comendo o corpo de Jesus Cristo. Não é só na ceia, mas é quando professamos ser um cristão. Nós estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus Cristo. Quando você passa na rua, as pessoas sabem que você é um cristão ou uma cristã. Eles sabem. Não espere as pessoas te elogiar, que eles não vão elogiar. Mas lá no fundo, eles sabem que Deus está com você. Eles sabem. E quando eles estão em apuro, eles procuram você. Irmão, ore por mim, porque eu vivo uma vida meio errada, e eu sei que o irmão é um homem de oração, e eu acredito na sua oração. Eles acreditam, e se as pessoas acreditam, nós devíamos zelar disto. Vamos orar, vamos jejuar, porque enquanto estivermos aqui, nós somos o refúgio desse povo, para socorrê-los na hora da aflição. Orar pelos enfermos, orar por aqueles que nos pedem oração. A Bíblia diz: orai por todos os homens, até pelo prefeito da cidade, até pelos vereadores, pelo presidente. Orai. Você diz: eles são corruptos. Ore para Deus converter eles, para tirar essa corrupção. O cristão é o sal da terra, a única coisa que tempera este mundo. Jesus também disse que o cristão é a luz do mundo. O mundo está em trevas, irmão. Em trevas. E aí, se eu sou uma luzinha, qualquer luz deste tamanho que for, numa escuridão total, ela faz um grande significado, ela tem, né? Quando nós morávamos lá atrás, nós que somos, né, irmã aqui, a irmã Maria Cleide, irmã Zilmar, irmã Graça, irmão Machado, nós que somos lá dos anos 70, 60, assim, anos 80, nós sabemos que moramos em certos lugares que não tinha energia e a gente usava a lamparina. Olha, mas era tão boa a lamparina.
né? Só que hoje, com a luz dessa aqui, a lamparina não serve mais. Mas se não tiver essa luz aí, ela fica boa. Quando a energia vai embora, a vela fica uma bênção, né? Pois então, como Cristo ainda não veio, Ele que é a luz maior, e nós somos as pequenas luzes, nós tem que ser uma bênção aqui até que Ele venha. Nós tem que clarear o que nós puder clarear. Vós sois a luz do mundo, vamos clarear. Mas se nós começamos a escurecer, né? Se nós começamos a praticar coisas dos ímpios, dos mundanos, aí a gente começa a apagar. Os ímpios dizem: irmão, você está apagando, irmão, você era uma tocha, irmão. Você era uma luz aqui na rua, irmão. Você clareava a rua aqui. Essa rua é só trevas. O povo dessa rua é tudo bebedor de cerveja. Um povo tudo falador de palavrão. Mas você, irmão, nessa rua, para nós aqui, irmão, você era uma luz aqui para nós, irmão. Você também está se apagando, irmão. O que é isso, irmão? Vamos colocar óleo nessa lamparina para não apagar. A Bíblia diz: não deixe apagar o pavio que fumega. Bota óleo. O óleo é o Espírito Santo. E vamos tomar a responsabilidade de clarear esse mundo até que Jesus venha. Não vamos esperar pelos vizinhos. Não, vamos nós que temos a palavra, que conhecemos a verdade. Vamos pregar para eles, mas se eles não quiserem, vamos fazer nossa parte. Sem força, sem violência. Vou clarear o que eu puder. Aonde eu for, quero clarear o que eu puder. Ser uma ajuda a quem puder. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu creio que Deus possa nos abençoar nessa noite. Já temos ouvido grandes mensagens através do nosso irmão Machado, o nosso irmão Sérgio. Irmãos e irmãs, somos tão pouquinhos. Nossas irmãs não puderam vir hoje porque estão enfermas. Manilce, Manilda, elas não vieram. Não é porque estão frias, porque estão enfermas, né? Mas no próximo culto estarão aqui, serão Santa Ceia. E vamos, se Deus quiser, ser abençoado, né? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, te damos graça, Pai. Oramos por todas as pessoas neste lugar. Pai amado, nós te damos graça, Pai, pela presença dos teus filhos. Oramos por todos aqui, Pai amado, que possa ser uma bênção na mão de Deus. E que nós possamos ser o sal da terra, Pai. Se for para fazer uma caminhada, vamos fazer, mas vamos fazer vestido como um cristão. Pai amado, dança, essas coisas mundanas não é coisa para cristão. O cristão tem que brilhar, tem que mostrar aos ímpios que Deus existe através da sua vida vivida. Vem, Senhor, nos dar esse entendimento. Vem, Senhor, abençoar nossas vidas. E que possamos ter, Senhor, 15 dias na tua bênção até nos encontrar outra vez. Eu tenho certeza, como disse o irmão Machado, ninguém vai esfriar por causa disso, ninguém vai se desviar por causa disso, porque somos plantas do deserto, que sobreviveremos, podemos sobreviver, porque as nossas raízes estão afundadas até embaixo em Cristo Jesus. No nome de Jesus Cristo, que Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão que está nos visitando. Eu agradeço ele por ter estado aí. É Nazareno, né? Oi? Deus abençoe ele, viu? Fico muito feliz pela presença dele. Nazareno, né? Deus abençoe meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Venha sempre que quiser vir, as portas estão abertas. Glória a Deus. Amém.